Hoje vamos falar de 3 encontros e 3 milagres. Por que 3 encontros? Porque não dá para falar só de um. Os 3 encontros estão em Mateus capítulo 8, e são 3 encontros e 3 milagres, e esses 3 milagres estão relacionados. Para você entender, nós temos que falar dos 3. Então, vamos ver esses 3 encontros. Pai amado, nós queremos ouvir a Tua voz mais uma vez, e queremos que fale ao coração nosso. Fala ao meu coração, Senhor. Mesmo eu estou aqui, mas eu estou comunicando a Tua palavra, e fala no coração de todos aqui que desejam, no nome de Jesus. Muito bom. Já que a gente vai falar de 3 milagres, vamos fazer uma perguntinha antes. O que é preciso para receber um milagre? Se nós tivéssemos um app aqui para você responder, talvez um dia a gente coloque, né? Porque é bom. O que é preciso para receber um milagre? Alguém pode anotar para mim aí? Alguém pode anotar aí? Não, preciso? O que precisa para receber um milagre? Fé. Muito bem, fé. O que mais? Precisa mais? Precisa de Jesus. Precisa de problema, né? Precisa de um problema. Achei legal essa, porque eu não sei, não, você tem problema? Não vai receber milagre. Problema, gostei desse aí. Eu gosto de fazer essas perguntas. O que mais? Orar. O que mais precisa para receber o milagre? O povo que está aqui, muito silencioso. Não é? Confiar. Eu sou meio surdo, gente, né? Então você tem que falar mais alto. Ainda mais máscara, né? Eu estou sem máscara e microfone, covardia. O que mais? Mais alguma coisa? Esperança. O que mais? Acreditar. Descansar. Anotou aí, filho? Gustavo anotou ali. Legal. E o que é que nos impede de receber o milagre? Está impedido. Incredulidade. Ansiedade. Muito legal. Ansiedade. Dúvida. Ansiedade. Qual que é outro? Incredulidade. O que mais? Medo. Fantástico. Medo. O que mais? Oi, desculpe, eu não entendi. Agir antes de Deus? Tomar a frente, é isso. Tomar a frente antes de Deus. Muito bom. Eu gosto desse negócio. Está tudo certo, gente. Isso aqui não temos certo e errado, né? É a nossa experiência que nós estamos falando. O que mais? Mais alguma coisa? Alguém quer acrescentar? Não desejar, não ter realmente a vontade, não é isso não? Eu quero, mas se Deus quiser, muito bom. Não ter aquele desejo mesmo. Não saber esperar. Tem que ser assim. Jesus, estou dando as instruções, faz assim. Dar instruções para Jesus. Deixa eu dar minha contribuição aí. Você quer dar instrução, você quer dizer como ele tem que fazer o milagre. Isso pode impedir você, né? Mais alguma coisa? Oi? Desistir, verdade. Você começa e depois você fala, quer saber de uma coisa? Desistir. Muito bom. Nós sabemos, né, gente? Mas também hoje vamos acrescentar, tudo isso está correto. É isso mesmo, nós sabemos. E tem mais coisas que podemos aprender hoje. Olha que legal. Vamos ler então Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8 é o primeiro encontro e o primeiro milagre. Está aqui em Mateus capítulo 8, versículo 1. Pode abrir a sua Bíblia. Antigamente nessa hora a gente ouvia assim, todo mundo abrindo a Bíblia, folheando. Hoje eu já olho o texto, porque se você abrir o celular, você começa a ler mensagem, começa a querer ver o tio. Alguém tem sempre uma urgência para tirar a sua atenção de ouvir Jesus. Você sabia disso? Então tá. Então, por isso que se você vai usar o celular, abandona as redes, faz o que Jesus falou. E eles deixando as redes o seguiram. Você deixa as redes, você desliga tudo aí, fica só com a Bíblia aberta, mano. Quando Jesus desceu em Costa do Monte, ele tinha falado do Sermão do Monte aqui, Mateus 5, 6 e 7.
Grandes multidões o seguiram. E um leproso se aproximou de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, se quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Gente, ele tocou no leproso. A lei dizia: se você tocar no leproso, você vai ser impuro. Eu quero, respondeu Jesus, seja curado e fique limpo. No mesmo instante, o homem foi curado da lepra. Você imagina o que é isso? Faltando o dedo, manchas para todo quanto é lado, e de repente tudo desaparece. Então Jesus disse ao homem: não conte isso a ninguém. Essa coisa legal. Você imagina, você está com uma... Hoje não... Vamos dar uma atualizada. Hoje a lepra não é uma doença, né? Ela já foi erradicada, teve tratamento, tudo. Não é que não existe, mas... a menos que você não cuide, obviamente, né? Se não cuidar, tem países que não cuidam, a pessoa fica naquele estado. Mas imagina você com aquela psoríase, aquela doença de pele que coça tudo, a pessoa tem bolha para todo lugar. Jesus ora e fica tudo limpo. Aí na hora que ele vira para o outro lado, a pessoa fala: como é que não vai contar para ninguém? Você está entendendo? Não conta para ninguém. Então, vai e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige. Isto vai servir como testemunho. Muito bom. Vamos aprender com esse milagre, rapidinho. Por que o leproso teve coragem de se aproximar de Jesus? Você sabia que leproso não se aproximava das pessoas naquela época? Primeiro que eles tinham um vestido diferente, e depois, se alguém chegasse perto, eles tinham que gritar: leproso, leproso! Imundo, imundo! Imundo, imundo, leproso! Porque a lepra era mais que uma doença, era uma imundícia, você se contamina, não pode. Tudo bem, isso foi uma instrução da lei, porque realmente era contagioso, e a pessoa era uma segurança para medida sanitária. Mas o leproso não se aproxima, o leproso se afasta. E esse leproso achou um jeito de chegar perto. A gente não sabia se ele tinha ouvido a mensagem, se ele ficou escondido, se um amigo contou para ele, mas ele sabia alguma coisa sobre Jesus, ele sabia. Ele falou: eu vou até lá. Então, ele se ajoelha e diz: Senhor, se quiser, pode me deixar limpo. Por que o leproso se ajoelha? Ele podia se ajoelhar sem se ajoelhar, né? Por que o leproso diz: se o Senhor quiser? Parece uma oração meio diferente do que se faz hoje, né? Hoje tem uns que chegam para Deus e falam: Jesus, eu creio, o Senhor é o filho de Davi, levou-se enfermidade, então é um requisito, eu reivindico a minha cura, porque é mais ou menos assim: põe a faca na garganta de Jesus e diz: só tem que me curar. Já viu umas orações assim? Uns negócios aí? Tem uns caras assim, como se a gente fosse dar ordem para Jesus, como se Jesus tivesse que nos atender, por obrigação. Sabe por que ele se ajoelha? O ato de se ajoelhar também é traduzido em algumas versões. Algumas versões dizem ajoelhar, outras dizem adorar. Sabe por quê? Porque ajoelhar nessa cultura significa prestar uma honra, prestar profunda reverência. Se você quisesse prestar uma profunda reverência e honra a uma pessoa, você se ajoelhava diante dela, ou você se inclinava. As culturas orientais ainda têm isso. Uma vez eu estava numa reunião, preciso contar isso agora, e tinha uma moça oriental, com sérios problemas com o pai. Ela falou: meu pai, aquela situação difícil, ela cristã, com dificuldades, ela perdoe meu pai e tudo, mas foi muito difícil, não é? E aí tinha um pastor naquela reunião, ele devia ter quase 80 anos, tinha outros pastores lá. Aí Deus falou para mim: ela precisa de um abraço de um pai. Eu falei: como é que eu vou abraçar essa moça? Ela não quer direito, estamos aqui nesse encontro aqui. E eu fiquei esperando. Este homem de 80 anos, ele se levanta, que ele estava conduzindo,
Ele chega diante daquela moça de 30 anos e faz assim. Sabe o que significou isso? Não? Na cultura dela, nenhum mais velho daquela idade faz isso para um mais jovem. Ele fez assim, aquela moça começou a chorar. A senhora falou: agora você vai e dá um abraço nela. E diz que o pai a ama. Você imagina o significado, irmãos? Prestou uma reverência. Prestou uma reverência. Você conhece Jesus. Você merece honra. Você merece respeito. Você é uma filha amada. Foi uma das cenas mais lindas que eu vi na minha vida. Que sabedoria teve aquele pastor. Sabe, irmãos, esse leproso vai e referencia Jesus, respeita, faz uma reverência, e diz: se o Senhor quiser. Sabe o que ele está dizendo? Está dizendo: eu estou aqui, eu estou pronto, eu reconheço que tu tens toda a autoridade, se o Senhor quiser, pode me purificar. Se o Senhor quiser. Quando ele fala isso, está dizendo: a questão não é se o Senhor pode, a questão não é se é difícil ou não, a questão é: eu quero, o Senhor quer. Então, gente, olha que coisa tremenda, é verdade, não é? O que Jesus faz? Jesus, se você vê lá, até tem a cena no The Chosen, Jesus ele se abaixa e ele toca no leproso. Ninguém toca em leproso. Eu quero, fique limpo. Quem toca em um leproso ficava impuro segundo a lei. Jesus toca o leproso, ele é purificado. Jesus é maior do que a lei. Jesus está acima de qualquer lei. Ele cumpre a lei, por isso ele é maior que a lei. Ele cumpre a lei e é maior que a lei. Jesus não está limitado pelas regras. Que coisa tremenda, né, irmãos? Não é? O leproso, ele não se justifica, ele não diz assim: sabe que eu sou leproso, eu não era, mas eu fiquei perto, e sabe, poxa, eu não queria ser leproso. Ele não se justifica, ele só fala: eu sou leproso. Eu sou leproso, entende? Se o Senhor quiser. Eu estou aqui, eu estou pronto. Então, o que acontece? Jesus manda ele dar testemunho, porque a lei está em vigor, então Jesus manda ele dar testemunho. Está difícil hoje o controle aqui, viu, gente? Vai mostrar o sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote tinha que dizer: cara, você está limpo, pode voltar para o convívio da sua família, pode voltar para os seus irmãos, percebe? E ele falou: obtém autorização e glorifique a Deus com aquilo que você recebeu, dê o seu testemunho. Amém, irmãos? Quando você deixa ele dar testemunho, está deixando de glorificar ele, porque é ele que faz tudo, então dê testemunho. Jesus é maior que a lei, e ele cumpre a lei. Não é tremendo isso, gente? Então, por que o leproso recebeu a cura? Porque ele venceu a mentalidade religiosa que diz: eu preciso merecer. A mentalidade religiosa que diz: eu preciso merecer. Muitas pessoas não recebem porque elas falam assim: eu não me qualifico, eu não mereço, eu não sou digno. Tem muita pessoa deixando de receber milagre porque ela acha que ela precisa estar qualificado, precisa merecer. Sabe como chama isso? Justiça própria. Significa assim: eu tenho que merecer, então agora eu posso controlar Deus e falar: eu mereço, o Senhor tem que me dar. Estão entendendo, irmãos? Não é humildade não, isso é um orgulhão, é um orgulho grosseiro. O leproso foi humilde, ele falou: eu sou leproso, se o Senhor quiser pode purificar, eu estou aqui. Ele jogou fora a ideia religiosa que ele não podia se aproximar, que ele era indigno, coisas que os fariseus, que interpretavam errado a lei, diziam para ele. Mas ele venceu isso. E sabe por que ele recebeu a cura? Porque ele honrou a Jesus.
Ele vê e honra. Eu reconheço a tua autoridade, tu podes todas as coisas, eu estou aqui. Ele humildemente se prostrou e adorou e disse: se o Senhor quiser, eu quero. Se o Senhor quiser, eu quero. Não é possível honrar sem se humilhar. Já percebeu isso? Considerem os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em mente o que é seu, senão também aquilo que é importante para o seu irmão. Prefiram-se honra uns aos outros. Prefiram dar honra ao outro do que receber honra. Hoje o assunto não é honra especificamente, mas veja, a honra está aqui. O orgulhoso deseja receber honra. Somente os humildes são capazes de dar honra. Não é possível honrar sem se humilhar. Para eu reconhecer você, eu tenho que reconhecer que eu preciso de você. Para eu reconhecer você, eu tenho que dizer: você é importante, não faço o que você faz. Mas o orgulhoso quer receber a honra, por quê? Porque ele se acha importante, ele acha que ele é imprescindível, as pessoas precisam dele. Mas aí está Jesus, o mais humilde de todos, que foi encontrado por um humilde leproso. O que acontece? Milagre, acontece milagre, gente. Amém, irmãos? Vamos para o segundo encontro, o segundo milagre. Você vai perceber que os 3 milagres têm as mesmas coisas. Quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano, um centurião, se aproximou dele e disse: Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Imagina a situação. Já viu alguém paralisado com dores terríveis? Tem essas doenças, né? Jesus disse: vou até lá para curá-lo. O oficial respondeu: Senhor, não mereço que entre na minha casa, basta uma ordem sua e meu servo será curado. Eu sei disso, porque eu também. Sabe o que eu sei disso? Sabe o que eu sei que o Senhor pode precisar só mandar uma palavra? Porque eu também estou sob autoridade. Meus superiores, autoridade de meus superiores, e tenho autoridade sobre os meus soldados. Eu só preciso dizer: vão, eles vão, ou venham, eles vêm. Eu digo aos meus escravos: façam isso, e eles fazem. Quando Jesus ouviu isto, ficou admirado. Tem 2 lugares que Jesus fica admirado na Bíblia, aqui e em Marcos 6, quando ele fica admirado com a incredulidade das pessoas da cidade dele. Lembra? Nós pregamos aqui. Ele ficou admirado com a incredulidade do pessoal de Nazaré. E aqui ele fica admirado com a fé de um homem que nem israelita era. Eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel, nem no meio do pessoal que conhece a Bíblia, que conhece a lei, nem os meus discípulos, eu não vi tanta fé. Também lhes digo, muitos virão de toda a parte, do leste, do oeste, e vão se sentar com Abraão, Isaque e Jacó no banquete do reino dos céus. Mas para muitos para os quais o reino foi preparado, serão lançados fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus está dizendo: meu pai preparou um reino, era para todos, inclusive especialmente para os judeus, mas aí esse pessoal fica se achando que é alguma coisa, e eles me rejeitam, então eles não vão ficar lá. Sabia que vai ter um banquete lá nos céus? Sabe o que vai ter no banquete? Isso aí vai de extra, tá? É domingo mesmo. Isaías 25:6. Sabe o que diz lá? Diz assim, que o Senhor vai preparar um banquete com carnes gordas. É boi wagyu, gente, boi wagyu, né? Aquele boi, a carne marmorizada, aquele que costuma falar, com carnes gordas e vinhos envelhecidos da melhor qualidade. Você imagina? Então comer churrasco com vinho, gente, está liberado, tá certo? Não vai ter no banquete. Já estão rindo? Pode ser que lá seja um pouco diferente, mas diz que vai ter, né? Vinho. Sempre, você percebe? Toda metáfora do reino, toda metáfora da eternidade é uma festa. Tem um banquete, eu estou sentado à mesa, vou tomar aquele vinho com vocês novamente, nós vamos juntos. Este é o reino, amém, irmãos?
Então, Jesus disse ao oficial romano: volte para casa, está tudo certo, tal como você creu, assim acontecerá. E o jovem foi curado na mesma hora. Vamos entender o texto então, né? Vamos entender quem é o centurião romano. Ele é um chefe de 100 soldados, debaixo da autoridade de um comandante de uma legião de 6.000 soldados. Então, o comandante da legião tem autoridade sobre 60 centuriões, e cada centurião tem autoridade sobre 100 soldados. Então, uma legião tem 6.000 soldados. Então, esse centurião está no meio. Falou: eu tenho um comandante, eu tenho soldados. Falou: eu sei o que é estar debaixo de autoridade, e eu sei o que é ter autoridade. Eu só tenho porque eu estou, eu só continuo a ter porque eu respeito a autoridade que eu recebi. Ora, se eu que sou meros... Ele não se acha grande coisa, entendeu? Ele se acha aquilo que ele é. Se eu tenho, quanto mais o Senhor. Mas eles são considerados pelos judeus inimigos. Mas esse centurião, presta atenção, esse centurião, ele gosta dos judeus. Esse centurião era amigo dos judeus, tinha ajudado a construir uma sinagoga. Olha o texto, os líderes, isso aqui está em Lucas. O legal de Mateus, Marcos e Lucas, chamado de evangelho sinótico. Por que é sinótico? Sinótico significa ver tudo, ver o quadro completo. Então Mateus, Marcos e Lucas é como se tivesse 3 câmeras. Uma câmera está daqui, uma câmera está daqui, então cada um mostra um ângulo do negócio. É muito legal. Então Lucas diz assim, que os líderes, os judeus, suplicaram para Jesus que socorresse o centurião. Sabe o que eles disseram a respeito? Não foi o centurião que disse, foi os judeus. Disseram: ele merece sua ajuda, pois ama o povo judeu e até nos construiu uma sinagoga. Os homens, a mentalidade dos homens é gozado, né? Ele merece, está certo, é uma pessoa digna. Ele merece, ele é digno, ele se qualifica, ele é merecedor. Ele atingiu o nível necessário. Então, na cabeça dos judeus, este homem podia pedir para Jesus fazer um milagre. Estão dando para entender, irmãos? Estão claro? Na cabeça dos judeus, dos que estão sob a lei, do pessoal que é legalista, ele disse: tem uns caras aí, esse leproso, esse leproso, mas este aqui não, esse é bom, hein? Esse aqui é bom, esse merece. Só. E o centurião fez o quê? Ele pediu o quê? Ele pediu para não pediu nem para ele, pediu para um rapaz. Não era nem filho dele, um rapaz que trabalhava para ele, estava sofrendo muito. Será que era ela? Não é? Esclerose lateral amiotrófica, aquele negócio que deixa com dores. Será que era esclerose múltipla, síndrome de Guillain-Barré, um acidente, doença degenerativa do disco da coluna? A gente não sabe o que é, não sabemos, amém, irmão? Se ele era judeu, se ele era, nós não sabemos, ninguém sabe. E é o centurião que nem deixa Jesus entrar na casa dele, que está fazendo um pedido. Ele pede para alguém da sua casa que ele ama. Semana passada nós falamos: por que você não ora por alguém que não está aqui? Eu percebi que às vezes muda assim: não, como assim? Vou orar para a pessoa. Como é que Jesus vai atender? Jesus atende. Ele atende, amém? Quando nós oramos por pessoas aqui que não sabemos, precisamos crer que Ele está ouvindo, irmãos. Jesus não está impedido, é nós que levantamos impedimento. Nós levantamos bandeira de impedimento toda hora, não é isso não? Para nós mesmos, para os outros. Jesus não levanta bandeira de impedimento, não. A resposta de Jesus: eu mesmo irei e vou curá-lo. Quando você lê a Bíblia e vai no original, diz que quando se escreve esse eu, Jesus não falou assim: tá bom, eu vou. Ele falou: eu mesmo. Quando usa esse pronome, quer dizer, Jesus foi enfático: pode deixar, eu mesmo vou lá e vou curar ele. Você entendeu? Ele falou mais ou menos assim. Ele não falou: só um minutinho que eu vou consultar aqui os meus. Ô Pedro, vê aí a agenda, vê se está para ir lá na casa do centurião. Tem algum compromisso hoje? Não, ele falou: eu mesmo vou. Eu mesmo vou. Jesus falou para o outro: eu quero. Ele fala: eu vou. Eu quero. Diga: eu quero. Eu vou. A resposta do centurião: eu não mereço. Jesus,
Ele merece que o Senhor faça isso por ele. Lembra? Ele é digno, ele merece. Porque, isso são os judeus falando, mas o centurião diz: eu não mereço a honra de receber o Senhor na minha casa. O Senhor é judeu, eu sou gentio, vou atrapalhar a sua vida. Eu sei que os judeus não entram na casa de romano. Não sou digno. Não precisa se dar ao trabalho nem de ir na minha casa. O que chama isso, irmão? O que chama isso, gente? Humildade. Só quem é humilde consegue prestar honra. E esse homem, este centurião disse: não é necessário nem que você vá na minha casa. Mas basta uma palavra e o meu servo será curado, porque eu também, eu sei como o Senhor trabalha, o Senhor está debaixo da autoridade dos céus, do reino dos céus. Eu também estou sob autoridade, mas o que ele faz, na noite ele faz? Eu estou debaixo de uma autoridade de homens. Se eu estou debaixo de uma autoridade de homens, e eu honro as minhas autoridades, e os honram comigo e me obedecem, quanto mais este mundo não vai obedecer ao Senhor de tudo, amém? Meus superiores, eu tenho autoridade. Então o que ele está dizendo aqui? Ele disse assim: eu reconheço que o Senhor está debaixo de autoridade. Eu reconheço que a sua autoridade vem do alto, que o Senhor pode fazer o que quiser, o Senhor pode mandar o que quiser, tudo aqui neste mundo vai te obedecer. Você percebe o nível de reconhecimento? O mar te obedece, a tempestade te obedece, a pele que está cheia de coisas te obedece e fica pura, os olhos que não enxergam te obedecem, são regenerados, os ouvidos que não ouvem, está faltando alguma coisa, é recriado, os ossos ali passam a ouvir. Ei, o Senhor controla a matéria, o Senhor controla os átomos, as moléculas, as partículas de energia subatômica, pode falar o que você quiser, e tudo está debaixo das tuas ordens. O poder criativo foi dado a ti. Os seres celestiais te obedecem, os anjos te obedecem, os demônios te obedecem, Satanás te obedece. Ele tem que botar a cabeça no chão, porque tudo está debaixo do teu governo. Tu podes todas as coisas, amém? Vamos aplaudir Jesus, que Ele merece, irmãos. Quantas vezes a gente vai diante de Jesus com essa convicção? Gente, se não tiver o osso, Ele cria. Se não tiver, Ele te cria. Ele cria. O cérebro foi degenerou o cérebro, degenerou os nervos, não consegue mais. Ele cria de novo. Qual é a dificuldade? Ele cria as estrelas pelo nome. Vem. Mar, fica quieto. Acabou o pão, o que vocês têm? 6 pães, pode distribuir. Sobra 12 cestos, como é que sobra? Ele tem o poder sobre todas as coisas, para materializar, para transmutar a matéria. Vai lá explicar isso. Esse centurião reconhece que ele tem toda esta autoridade. Jesus fica admirado. E Jesus fala: sabe, muitos virão de longe para o banquete. Muitos virão de longe para o banquete. Vão sentar com Abraão, Isaac e Jacó, está lá no texto. Quer juntar com o texto da Bíblia? A rainha de Sabá vai estar lá, diante de mim, porque eu sou maior que Salomão. Ele falou. Os ninivitas, sabe, aqueles que se arrependeram com a pregação de Jonas. Jonas nem queria pregar para os caras. Jonas tentou fugir, falou: não, o Senhor vai perdoar eles. Jonas, porque eles eram inimigos, Jonas nem quis pregar. Os ninivitas vão estar lá no banquete, hein? Mas tem muito judeu, e para tristeza, às vezes muito crente, que não vai estar no banquete, porque não crê em Jesus de verdade.
Fica ali naquele nhenhenhê, mas não crê de verdade, não confia de verdade. Jesus dá a palavra então para ele: vai para casa. Sabe qual foi a palavra de Jesus? Volta para casa. Tal como você creu, assim acontecerá. Ele não pediu uma palavra? Pediu ou não pediu? Basta uma palavra. Ele deu. Pode voltar para casa. Isso que você creu vai acontecer. Está tudo bem, descansa. Você já recebeu. Descansa. Descansa. Seu pedido foi atendido. Fica tranquilo. Pode voltar para casa. Pode parar de orar, já te respondi. Quando você tem convicção que recebeu, você tem que parar de orar. O Spurgeon diz assim, antes do terceiro milagre: muitas vezes o prolongar-se em oração é apenas um resmungo de incredulidade. Deus já respondeu, você fica pedindo, e Deus fala assim: você não crê. É o George Miller que cuidava dos orfanatos. Não, ele estava no avião, estava num barco, avião não, porque naquela época não tinha, estava num barco, né? E vinha uma tempestade e falou: vai atrasar tudo. Ele falou: não pode atrasar, eu tenho que estar em tal lugar. Não, mas vai atrasar. Falou: vamos orar para Deus mandar a tempestade embora. Eram cristãos, o pessoal do barco. Ele disse que quando ele foi orar, ele falou: vocês não precisam orar. Falou: por quê? Porque vocês não acreditam. Vocês não precisam orar porque vocês não acreditam, mas eu vou orar. Pai, eu preciso estar em tal lugar, porque o Senhor me chamou para lá. E tem uma tempestade. Amém. Senhor, sou leproso, preciso ficar limpo. Senhor, tem alguém doente, não sei o que é, mas ele vai morrer. Sumiu a tempestade, fez bonança e chegou na data. Na verdade ele orou, e lembrei melhor agora, ele orou, Pai, e os outros continuaram orando. Ele falou: não, vocês não precisam continuar orando. O Pai já respondeu, vai limpar o céu. Uma vez eu estava orando, o Senhor falou: você vai orar pelo quê? Eu falei que respondi. Quando ele falou: se você orar, você estará sendo incrédulo. Eu falei: perdão. Mas eu não vi nada ainda. Bom, esse é um outro problema. Mas descansa, você já recebeu a resposta. Começa a agradecer agora. Por que o centurião recebeu o milagre, gente? Porque ele sabia que não precisava ser digno para receber o milagre. Ele sabia: eu não preciso ser digno para receber o milagre. E preciso honrar a Jesus. Ele sabia o que era autoridade, o que era honra. E a fé desse centurião, veja, esse centurião não conhecia tanto a Bíblia. O pessoal acha que a fé vem pelo ouvir a palavra. O pessoal acha que tem que conhecer muito a Bíblia. Assim, não é bem isso. Significa você conhecer, você saber a palavra, ter a palavra de Jesus e crer nela. Você pode conhecer a Bíblia inteira, mas se você não crê em Jesus, não adianta. Os fariseus conheciam tudo e eles não tinham fé. A sua fé, a maior fé que Jesus havia visto, se baseava na honra, autoridade de Jesus. Eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Eu reconheço a Tua autoridade. E eu não preciso mais nada. Amém, irmãos? Rapidinho, o terceiro e último milagre. Acontece tudo isso e depois Jesus vai para a casa do Pedro. Vai para a casa de Pedro. Comeu alguma coisa? Quando Jesus chegou à casa de Pedro, gente, eu estou lendo Mateus 8 na sequência, tá? Esse texto está na sequência. Ele viu que a sogra dele estava de cama com febre. Jesus viu. Cadê a sogra? Não está com febre. Será que Pedro não... Veja, é interessante que eles estavam juntos, eles estavam na sinagoga, e Pedro não tinha falado com ele, certo ou não? A mulher estava doente em casa, a sogra, e Pedro não tinha falado. Vai ver, ele não queria mais a sogra por perto, né, gente? Mas a gente não pode. Desculpa, não resisti. Eu contava piada de sogra para minha sogra, ela ria muito. Ela está no céu agora. Não posso abusar, porque vai que ela fala com Jesus. Ai, Jesus.
Mas aí ninguém tinha falado, porque aí, quando você lê os 3 evangelhos, as 3 câmeras, dá a seguinte ideia, de que Jesus chegou lá e ficou sabendo na hora. Jesus tocou em sua mão e a febre a deixou, e ela se levantou e passou a servi-lo. Ao entardecer trouxeram a Jesus muita gente possuída por demônios, ele expulsou todos os espíritos impuros com uma simples ordem, curou todos os enfermos. Curou todos os enfermos, expulsou com uma simples ordem. Porque aquele que tem toda a autoridade, todo o poder, não tem que se esgoelar, ele só fala: sai, abaixa, termina, fora, aquieta-te. Ele dá uma ordem porque ele tem todo o poder. Cumpriu-se desse modo o que foi dito pelo profeta Isaías: levou sobre si nossas enfermidades e removeu nossas doenças. Diga amém. Cumpriu-se. Está no passado. O que diz? Cumpriu-se. Já se cumpriu. Mas a gente não honra essa palavra. A gente não reconhece o poder dela. A gente fica tentando pedir uma coisa que já se cumpriu. Você sabe o que o leproso fez? Bom, eu já sei que ele pode tudo. Sabe o que o leproso pensou? Até mesmo eu posso ser curado. Mateus diz que Jesus é que viu a sogra doente e foi até ela. Marcos diz que falaram sobre ela com Jesus. Tipo, ele chegou lá e falou: cadê a sogra? Então, ela está doente. Lucas diz que pediram que Jesus fizesse alguma coisa. O texto diz isso, gente. Você imagina, depois que esse pessoal viu todo esse milagre, não é? Lucas diz que eles falaram assim: olha, pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Lucas 4,38. É só uma febre. Não vamos incomodar Jesus com uma coisa menor. Jesus cura doenças incuráveis, pessoas que não têm olho, gente que não tem pedaço da perna que nasce perna. Jesus cura câncer incurável, cura esclerose lateral amiotrófica. Decorei para a mensagem, viu, irmãos? Uma doença feia, ele faz coisa grande. Não, está com dor de cabeça? Está com dor na perna? Tem uma dor de dente que vai e volta? Amém, irmãos? Coisas da nossa casa que a gente fala: não, isso não vai incomodar Jesus com esse tico-tico, com esse nhaque-nhaque. Jesus se importa com tudo, mesmo uma febre. Quem disse que Jesus só deve ser chamado em último caso? Mas nós fazemos isso, né? Quanto mais dinheiro temos, mais Jesus é o último caso. Quanto mais recursos humanos temos, mais Jesus é o último caso. Eu gostei do testemunho aqui dos nossos irmãos, né, da Juliana, do Beto, porque eles procuraram Jesus no primeiro caso, e foram aos médicos, tudo bem, mas Jesus foi primeiro, amém? Nós precisamos de direção. Ele pode curar, pode sumir, ele pode usar o médico. Quem disse que Jesus é só para doenças incuráveis? Já tentamos de tudo, já fomos no remédio, nós fomos no médico, nós fomos no outro. Agora é só pela fé. Agora que é só pela fé? Que tal começar pela fé? Que tal honrar a Jesus logo no começo? Que tal dizer: tu tens toda a autoridade, eu me humilho, eu preciso de ti, esse é o problema. Que tal parar de dar instruções para ele, dizendo: faz assim, faz assado. Irmãos, tudo isso que eu estou falando impede a gente de receber o milagre. Deixamos de receber nosso milagre porque achamos que é algo que podemos resolver nós mesmos. Tudo bem, não está errado você tomar Doril com tal dor de cabeça, tá, irmãos? Não estou dizendo isso, amém, irmãos? Obrigado, Jesus, porque existe Doril. Obrigado porque tem azitromicina. Obrigado porque tem consulta. O que precisa ser renovado na nossa mente hoje? Nós vimos 3 milagres. No primeiro, Jesus falou: eu quero.
No segundo ele falou o quê? Eu vou. Nem precisou. E no terceiro, sabe o que ele disse? Na verdade ele falou, eu estou aqui, gente. Eu estou aqui. Eu moro com você. Eu vivo com você. Se o sapato está... Se você não tem dinheiro para comprar um sapato, eu me importo. Eu me importo com tudo. Eu estou aqui. O que tem que ser renovado na sua mente hoje? Pode subir a banda aqui? Que coisas temos que jogar fora que está impedindo a gente de experimentar muito mais? Eu não preciso ser digno para receber o milagre. Está achando que precisa ser digno? Merecer? Eu tenho os pecados tudo. Então arrepende dos pecados. Arrepende, Para de pecar. Quando você crê em Jesus, você pode ficar livre. Você está pecando porque quer. Quem conheceu Jesus e tem Jesus no coração, peca de besta, não é obrigado a pecar, amém? Basta procurar uma saída que Jesus te dá. Desculpa falar assim meio direto, mas é assim que é, irmãos. Pergunta a Jesus, por que eu estou voltando nesse pecado? Eu não devia, eu não quero mais. Diga para Jesus, eu não quero mais. Teve pecados que eu venci falando assim, Senhor, isso sempre me tenta, eu não quero mais, tá? Eu deixei nas mãos dele. Eu não sei o que ele vai fazer, mas eu falei, eu não quero mais. Eu não quero ficar mais ansioso pensando nisso. Eu não quero mais consumir as minhas energias e não conseguir dormir, porque isso fica na minha cabeça. Eu preciso reconhecer a total autoridade de Jesus. Não vou levar para orar, porque já orou tantas vezes. Não adianta. Desiste então. Desiste. Eu não vou pedir mais, já pedi tanto. Então tá bom. Quem não pede não recebe. Quem não busca encontra. Quem não bate a porta não abre. Está escrito assim lá. Um pouco diferente, mas está no positivo. Mas é assim que é. Eu não vou levar lá para o César orar, ou para o Gustavo orar, ou para a Marisa, ou para o Arnaldo, ou para o Leite, ou para o meu líder de célula. Não vou, porque eu já levei lá nos grandes homens de Deus, ele não foi curado. Já levei na Renan de Randy Clark, já fui no outro lá que opera milagres. Não foi. O que esses caras vão resolver? Esses caras não vão resolver nada, nem os outros, nem esse, porque não somos nós que resolvemos, é Jesus Cristo o Senhor, certo ou não? Você só recebe o que você honra, você só recebe o que você reconhece. Você não reconhece que Jesus é poderoso para usar um ser humano qualquer para liberar a palavra de cura para o seu filho, para você. Arrepende. Irmãos, estou falando para mim mesmo, tá? Tudo que eu estou pregando, eu preguei para mim mesmo. Então eu posso falar com você com autoridade. Eu preciso me humilhar, honrar a Jesus. Não é se você faz tudo certo. Não chega para Jesus assim, Senhor, eu tenho sido fiel, dizimista, eu te obedeço. Por que essas coisas acontecem comigo? Não faça isso. Não se trata de você ser digno. Não se trata de você merecer. Não se trata de você se qualificar. Se trata de a gente se humilhar e dizer, Senhor, o que eu preciso é isso. Eu me reconheço, eu honro a Ti. Tem muito milagre para a gente receber, amém? E tem muito milagre que só vai acontecer se nós permitirmos que Jesus seja o canal. Nos 3 encontros, as necessidades foram simplesmente apresentadas a Jesus. É isso. Nos 3 encontros, ninguém disse a Jesus que o que ele deveria fazer, ou como ele deveria fazer. Nos 3 encontros, Jesus respondeu prontamente. Jesus disse, eu quero, eu vou, eu estou aqui. Ei, eu estou aqui, está doente? Ele pegou na mão, ele repreendeu a febre. Ele pega na mão Lucas, ele repreende a febre. Ele pega na mão Mateus, repreende a febre Lucas e ajuda ela a se levantar, Marcos.
as 3 cenas. E sabe o que ela faz? Ela não ficou cansadinha, ela não ficou assim, preciso descansar, passei uma febre. A mulher levantou no pique e já foi fazer comida para a turma, amém, gente? Eu quero, eu vou, eu estou aqui. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos falar com Jesus. Nós vamos tomar a ceia agora, mas para tomar a ceia é Jesus dizendo: eu estou aqui. Eu não sou digno de tomar a ceia. Por quê? Você tem que merecer. Então você tem que merecer o sacrifício de Jesus? É sério? Não é? Não fala a verdade. Eu tenho que merecer a morte de Jesus por mim. Você é importante, mano. Você só pode tomar a ceia porque você não merece, você está entendendo? Mas não tome se você não crê. Não deboche de Jesus. Não tome se você não acredita. Não tome, porque aí você está condenando a você mesmo. Mas você crê? Então toma, porque Ele é digno. Só Ele é digno. E nós, quando honramos a Ele, nós recebemos tudo. Fecha os seus olhos um instantinho. Pergunta ao Senhor: Senhor, que ideias eu tenho que jogar fora? O que está impedindo de eu receber? Faça essa pergunta. Porque eu acho que não vai acontecer comigo, só com os outros. Porque eu acho que não vai mudar. Porque eu acho que tem que ser assim. Porque eu acho que eu... Se prostram aos seus pés, os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Os santos e os anjos se prostram aos seus pés, os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo.